No coração da mansão isolada nas colinas de Sintra, onde o vento do Atlântico sussurrava segredos antigos pelas janelas entreabertas, Ricardo Alvares irrompeu pela porta da cozinha como um furacão de raiva e exaustão. Seus olhos, afiados como lâminas de um contrato bilionário, fixaram-se na cena que o paralisou. O seu empregado de confiança, Miguel Santos, ajoelhado no chão de azulejos pintados à mão, embalando o filho de 5 anos, Tomás, em seus braços fortes e tatuados, murmurando canções de ninar em voz baixa enquanto lágrimas escorriam pelo rosto da criança. "O que diabos você está fazendo com o meu filho?" rosnou Ricardo, o coração martelando como se o império que construíra em Lisboa estivesse desmoronando ali mesmo, naquele instante, revelando as rachaduras que ele tanto tentara ignorar. Miguel ergueu o olhar devagar, seus olhos castanhos, profundos como o Tejo ao entardecer, não piscaram em pânico, mas brilharam com uma mistura de dor e determinação que Ricardo nunca vira antes. Tomás, com os cachinhos loiros desgrenhados e o pijama amarrotado, apertou-se mais contra o peito do homem que o acalmava, como se Miguel fosse o único farol naquela tempestade de ausências paternas. Ele acordou chorando pelo pesadelo, senhor. A governanta ligou para mim porque você está sempre ocupado. Eu só vim ajudar. Ele precisa de alguém agora. As palavras de Miguel cortaram o ar como uma lâmina afiada, e Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés de magnata, questionando pela primeira vez se o verdadeiro vilão da história não era o empregado que ele contratara por pena, mas o pai que se perdia em salas de reunião e jantares de gala. A mansão de Ricardo Alvares erguia-se como uma fortaleza moderna contra o céu de Sintra, com suas paredes de pedra branca contrastando com os jardins labirínticos cheios de azáleas em flor e estátuas renascentistas importadas de Itália. Aos 42 anos, Ricardo era o epítome do sucesso português, fundador da Alvares Tech, uma empresa de software que revolucionara o setor bancário na Europa, com sedes em Lisboa e escritórios em Londres e Nova Iorque. Seu rosto, esculpido por anos de academia e cirurgias discretas, aparecia nas capas da Forbes como o tigre do Tejo, um homem implacável que transformara uma herança modesta em um império avaliado em bilhões. Mas por trás das gravatas Armani e dos relógios Rolex, havia um vazio que ele preenchia com trabalho incessante, ignorando o choro noturno de Tomás e as cartas não respondidas da ex-mulher, que partira para Paris com um galerista francês, deixando para trás uma nota fria: "Você ama mais os números do que as pessoas, Ricardo?" Miguel Santos, aos 28 anos, era o oposto discreto daquele furacão. Contratado como assistente pessoal há 2 anos, ele viera de uma família humilde de pescadores no Algarve, com sonhos de estudar arquitetura que o desemprego esmagara. Alto e atlético, com cabelos pretos ondulados que caíam sobre a testa e uma tatuagem de âncora no antebraço, lembrança do pai perdido no mar, Miguel era gay assumido desde os 18, mas mantinha isso em segredo no trabalho, sabendo das piadas homofóbicas que ecoavam nos corredores da Alvares Tech. Ele não era apenas eficiente com agendas e relatórios, era o tipo de homem que notava os detalhes, o café extra forte nas manhãs de ressaca de Ricardo, a gravata esquecida no carro, e, ultimamente, os olhares vazios de Tomás quando o pai o deixava com babás rotativas. Naquela noite fatídica, Ricardo chegara cedo de uma reunião em Cascais, o stress da negociação de uma fusão bilionária ainda pulsando em suas veias. Ele planejava um uísque solitário na biblioteca, mas o som de soluços infantis o guiara à cozinha. Ver Miguel ali, com Tomás aninhado como um pássaro ferido, despertara algo primal: ciúme, raiva, ou o eco de uma culpa que ele enterrara sob pilhas de contratos. "Saia daqui agora", ordenara Ricardo, a voz trêmula apesar da autoridade forçada. Mas Tomás, sentindo a tensão, apertou os dedinhos no colarinho de Miguel e sussurrou: "Não vai embora, tio Miguel. Você prometeu a história do dragão." Aquelas palavras inocentes foram o primeiro golpe no escudo de Ricardo, revelando que, em suas ausências, Miguel se tornara o herói das noites insones do menino. Os dias seguintes foram um turbilhão de tensão na mansão. Ricardo, obcecado pela imagem que vira, começou a vigiar Miguel com uma paranoia que beirava o ridículo. Instalou câmaras extras nos jardins, por segurança, justificara ao instalador, e passava noites revendo fitas, procurando provas de que o empregado era uma ameaça. Em vez disso, via Miguel ensinando Tomás a plantar girassóis no pomar, rindo com ele sobre conchas escultadas na praia de Guincho, ou lendo livros de Anderson à luz de uma lamparina, sua voz grave tecendo magias que acalmavam os medos da criança. Cada cena era um soco no estômago de Ricardo, como um homem que ele rotulara como diferente, e quando as velhas piadas de seu pai conservador, um banqueiro de Coimbra que nunca aceitara essas modernidades, podia ser tão paternal. Miguel, por sua vez, sentia o peso do escrutínio como uma âncora arrastando-o para o fundo. Ele amava seu trabalho, não pelo salário generoso, mas pela proximidade com Tomás, que lhe lembrava o irmão mais novo, falecido em um acidente de carro aos 15 anos. Ser gay nunca fora um fardo para Miguel. Em Lisboa, ele frequentava bares discretos como o Finalmente, dançando sob luzes neon com amigos que o aceitavam integralmente. Mas na mansão, ele se continha, vestindo camisas sociais impecáveis e respostas curtas, temendo que um deslize revelasse sua vida privada e o custasse tudo.
Uma noite, após uma discussão acalorada com Ricardo sobre um relatório atrasado, que na verdade era uma desculpa para confrontá-lo, Miguel explodiu no quarto dos empregados. Eu não sou um monstro, senhor. Eu cuido do seu filho porque alguém tem que fazer isso enquanto você constrói torres de marfim. Ricardo, parado na porta, sentiu as palavras como um vendaval atlântico. Ele, que negociara com reis do petróleo e presidentes de bancos, ficou mudo perante a vulnerabilidade crua de Miguel. Por quê? Porque você se importa tanto? Perguntou, a voz rouca pela primeira vez em anos. Miguel hesitou, os olhos baixos fixos no tapete persa. Porque eu sei o que é crescer sem um pai presente. E porque? Tomás me vê, senhor. Ele me vê de verdade. Naquele momento, o ar entre eles crepitou com algo indefinível, não desejo, mas uma faísca de compreensão que Ricardo, em sua bolha de privilégios, nunca experimentara. A reviravolta veio como uma onda inesperada durante o Festival de Sintra, quando a mansão se enchia de convidados para um gala beneficente que Ricardo hospedava anualmente. Ele planejara exibir sua filantropia, doações para orfanatos, discursos sobre família e legado, mas o destino tinha outros planos. Tomás, empolgado com os fogos de artifício, escapuliu para os jardins labirínticos, perseguindo uma borboleta luminosa. Pânico geral, seguranças revistavam arbustos, convidados murmuravam, e Ricardo, suando sob o smoking, revivia o medo de perdê-lo como perder a esposa. Foi Miguel, com sua intuição afiada, quem encontrou o menino encolhido atrás de uma estátua de Camões, tremendo de frio e susto. Carregando Tomás de volta à mansão, Miguel ignorou os flashes das câmaras dos jornalistas infiltrados. Mas um deles capturou o momento, o empregado gay, herói improvável, entregando o filho ao pai bilionário com um sorriso cansado. A foto viralizou no dia seguinte, o Anjo de Sintra, empregado salvo-herdeiro dos Alvares, e com ela veio o escândalo. Blogs de fofoca ligavam Miguel a intrigas palacianas, insinuando romances proibidos, enquanto colunistas conservadores de Lisboa bradavam contra a agenda gay infiltrando famílias tradicionais. Ricardo, furioso com a exposição, confrontou Miguel na garagem ao amanhecer. Você planejou isso? Para me humilhar publicamente. A dor no rosto de Miguel foi como um espelho quebrado refletindo as inseguranças de Ricardo. Planejei. Eu salvei seu filho, como sempre faço. E você? Você me contratou sabendo do meu passado, mas agora agia como se eu fosse uma praga. Revelação após revelação, Miguel confessou que Ricardo o contratara após ler um artigo sobre ele em um jornal local, um jovem ativista que fundara um abrigo para jovens LGBTQ+ expulsos de casa no Bairro Alto. Você disse que admirava minha resiliência. Mas era pena, não é? Pena por um gay órfão. Ricardo recuou, as memórias inundando. Sim, ele lera aquilo durante uma crise de divórcio, vendo em Miguel um espelho distorcido de sua própria solidão. O conflito escalou quando o pai de Ricardo, o velho banqueiro agora debilitado em Coimbra, ligou enfurecido. Despede-se invertido antes que ele corrompa o menino. Pense no legado. Palavras que ecoavam as de uma juventude repressora, onde Ricardo aprendera a enterrar qualquer dúvida sobre sua própria rigidez emocional. Mas em vez de obedecer, Ricardo visitou o abrigo de Miguel em segredo, uma noite chuvosa em Lisboa. Lá, viu jovens como ele próprio aos 20, talentosos, feridos, rindo apesar das cicatrizes. Um garoto de 17, com olhos como os de Tomás, contou como Miguel o salvara de uma ponte sobre o Tejo. Ele me disse, você não está sozinho. Há amor além do ódio. De volta à mansão, Ricardo encontrou Miguel arrumando as malas. Eu vou embora. Não aguento mais ser o vilão na sua história. Mas Ricardo, pela primeira vez, estendeu a mão não como patrão, mas como homem quebrado. Fique. Não por pena, mas porque. Eu preciso de ajuda. Nós precisamos. As lágrimas de Ricardo, raras como chuvas de verão em Portugal, selaram o pacto. Juntos, eles iniciaram uma jornada, terapia familiar em clínicas discretas de Cascais, onde Ricardo confrontava suas raízes homofóbicas herdadas, passeios noturnos pela Ribeira de Lisboa, onde Miguel compartilhava histórias de seu primeiro amor, um artista que partira para Berlim, deixando lições de vulnerabilidade. A amizade entre eles floresceu como as videiras nos vinhedos do Douro, lenta e resiliente. Ricardo começou a cancelar reuniões para jantares em família, bacalhau à brás preparado por Miguel, com Tomás rindo enquanto contava piadas ruins sobre dragões. Mas o passado não se rendia fácil. Uma carta anônima chegou, de um rival nos negócios, sussurrava-se, acusando Miguel de manipulação emocional e ameaçando expor segredos que poderiam arruinar Alvares Tech. Paranoia retornou, Ricardo interrogava Miguel sobre seu círculo de amigos, temendo traições. Você tem um namorado. Alguém que poderia usar isso contra mim. Miguel, ferido, rebateu, minha vida não é um ativo para você auditar, Ricardo.
Eu tenho amigos, sim, o mundo inteiro que você ignora por medo. O clímax irrompeu durante uma viagem a Porto, para o aniversário de Tomás na Casa da Música. Ricardo, tentando reconquistar o filho com um concerto de fado moderno, ignorou os sinais de uma tempestade emocional. Tomás, sentindo a tensão, fugiu novamente, desta vez para as ruas chuvosas do Ribeira, atraído por um festival de rua com dançarinos LGBTQ+, celebrando o orgulho. Miguel o encontrou dançando desajeitadamente entre bandeiras arco-íris, os olhos do menino brilhando com uma aceitação que Ricardo nunca lhe dera. Mas o reencontro foi caótico. Paparazzi capturaram Ricardo arrastando Tomás de volta, com Miguel ao lado, e manchetes explodiram, bilionário em escândalo gay, filho envolvido. De volta ao hotel opulento à beira do Douro, Ricardo explodiu: você o levou para aquilo. Para me expor como um monstro intolerante. Miguel, exausto, revelou sua própria ferida: eu cresci escondido, Ricardo. Meu pai me jogou na rua aos 16 por beijar um garoto na praia. Tomás não merece isso. Ele merece ver amor em todas as formas. As palavras desarmaram Ricardo, que confessou sua maior fraqueza: eu tenho medo. Medo de ser como meu pai, de falhar como homem. E medo de admitir que você me faz questionar tudo. Não era confissão romântica, mas o nascimento de uma intimidade profunda, onde limites se dissolviam em empatia. Eles retornaram a Sintra mudados. Ricardo doou milhões ao abrigo de Miguel, renomeando-o Casa do Arco-Íris, e publicamente defendeu direitos LGBTQ+, em uma conferência em Lisboa, chocando o estabelecimento. Mas o verdadeiro teste veio quando o ex de Ricardo voltou de Paris, não por amor, mas por custódia: você está criando nosso filho com influência perigosa. A batalha legal foi feroz, com testemunhas chamadas, incluindo Miguel, que depes com coragem: eu amo Tomás como família. E o Sr. Alvares aprendeu a amar de verdade por causa disso. No Tribunal de Lisboa, sob o olhar impassível de juízes em togas negras, Ricardo testemunhou pela primeira vez sua transformação. Eu era cego pela minha própria sombra. Miguel me mostrou a luz, não como empregado, mas como amigo. Quem precisa de ajuda sou eu, e estou aprendendo. A juíza, tocada, concedeu custódia compartilhada, mas com uma nota: o amor transcende rótulos. Fora do tribunal, sob a chuva fina do Tejo, Ricardo abraçou Miguel pela primeira vez, um abraço fraterno, cheio de gratidão, enquanto Tomás corria entre eles, unindo o que o preconceito tentara separar. Meses se passaram como as marés do Algarve, erudindo as arestas da rigidez de Ricardo. Ele e Miguel tornaram-se inseparáveis, não em romance, mas em uma irmandade forjada no fogo das provações. Juntos, expandiram o abrigo para Porto, criando programas de mentoria onde jovens como o antigo eu de Miguel encontravam vozes para suas dores. Tomás florescia. Aos 6 anos, ele desenhava bandeiras arco-íris e perguntava inocentemente sobre por que as pessoas têm medo do amor diferente. Ricardo, agora um pai presente, respondia com honestidade, creditando Miguel por sua evolução. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava uma reviravolta amarga. Durante uma gala em Évora, Ricardo recebeu uma ligação anônima: seu empregado tem um segredo que pode destruir você. Intrigado e ferido pela traição aparente, ele contratou um detetive particular, um erro que o levaria ao abismo. O relatório revelou não escândalo, mas verdade: Miguel, em segredo, financiava tratamentos médicos para o irmão mais novo de um amigo, um jovem transgênero lutando contra a depressão em Faro. Ele usa o salário para isso, notava o detetive. Nada ilegal, mas altruísta demais para um empregado comum. A decepção de Ricardo não era pela ação, mas pela opacidade, porque Miguel não compartilhara. Confrontando nos vinhedos da mansão, sob a lua cheia de Sintra, Ricardo acusou: você me esconde coisas. Depois de tudo. Miguel, com olhos marejados, abriu o coração: eu não queria sua pena, Ricardo. Minha vida é minha, cheia de amores perdidos, amigos salvos. Ser gay não é só luta, é também alegria roubada do preconceito. Ali, sob as estrelas, Ricardo viu Miguel não como salvador, mas como igual, vulnerável, complexo, humano. A tensão culminou em uma viagem de redenção ao Algarve, terra natal de Miguel. Eles levaram Tomás para as praias de areia dourada, onde o mar cantava hinos antigos. Caminhando pela falésia de Sagres, Miguel compartilhou histórias de seu primeiro beijo, sob o sol poente, com um surfista de olhos verdes que partira sem adeus. Ele me ensinou que o amor é passageiro, mas a lição fica. Ricardo, tocado, confessou sua própria perda, a juventude reprimida, um flerte não correspondido com um colega de universidade em Coimbra, sufocado pelo medo do pai. Eu enterrei isso. Você me desenterrou. De volta, o conflito externo irrompeu. O rival empresarial, invejoso da ascensão filantrópica de Ricardo, vazou documentos falsos ligando Miguel a fraudes. A mídia portuguesa, sempre ávida por escândalos,
pintou Miguel como oportunista gay manipulando o bilionário. Ações de Álvares Tec despencaram, e Ricardo enfrentou conselhos de demissão, corte laços, ou afunde. Mas em uma coletiva de imprensa lutada no Rossio, Ricardo defendeu: Miguel é família. E quem precisa de ajuda são aqueles que espalham ódio, não amor. A virada veio de Tomás. Em uma carta para a escola, o menino escreveu sobre seu tio Miguel, que me ensina a ser corajoso. A pureza infantil viralizou, humanizando a história e restaurando a confiança pública. Ricardo, humilhado mas fortalecido, processou o rival, recuperando não só finanças, mas dignidade. O outono em Portugal trouxe folhas avermelhadas aos jardins de Sintra, espelhando as mudanças sutis na dinâmica da mansão. Ricardo e Miguel agora compartilhavam não só rotinas, mas confidências profundas, noites de vinho do Porto discutindo livros de Saramago, onde o amor era retratado como rebelião contra o destino. Tomás, cada vez mais esperto, notava a conexão: vocês são como os heróis dos contos, papai. Um forte, o outro sábio. Suas palavras inocentes teciam laços invisíveis, mas o passado de Ricardo ainda assombrava como névoa matinal. Uma visita surpresa do pai idoso, em uma cadeira de rodas, trouxe o confronto definitivo. O velho Álvares, com olhos turvos de artrite e amargura, viu Miguel brincando com Tomás e cuspiu: isso é o que resta do nosso sangue. Um palhaço invertido e tocando meu neto. Ricardo, outrora submisso, ergueu-se: pai, você me ensinou a odiar o diferente para me proteger. Mas Miguel me salvou. E você? Quem te salvou da solidão que te consome? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O velho, pela primeira vez, chorou, admitindo arrependimentos de uma vida guiada por preconceitos coloniais. Enquanto isso, Miguel enfrentava sua própria tormenta interna. Um ex-amor, o artista de Berlim, retornou a Lisboa para uma exposição, convidando-o para reacender chamas antigas. Você merece mais que ser babá de um rico intolerante, sussurrou em um café no Chiado. Miguel hesitou, o coração dividido entre a liberdade de sua juventude e o lar que construíra em Sintra. Uma noite de insônia o levou aos braços de Ricardo, não em paixão, mas em desabafo: eu me sinto preso, como se meu amor por Tomás me definisse mais que eu mesmo. Ricardo, sábio agora, respondeu: amor não prende, liberta. Vá, se for seu caminho. Mas saiba que aqui é um lugar para você, inteiro. A decisão de Miguel precipitou o caos. Ele partiu para Berlim por uma semana, deixando Tomás devastado e Ricardo à deriva. Na ausência, Ricardo reviveu velhos demonios, bebendo excessivamente em bares de Belém, questionando se sua evolução era genuína ou mera performance. Tomás, em um surto de raiva infantil, gritou: você o mandou embora porque tem medo dele, papai. Medo do que ele te faz sentir. Aquelas palavras, afiadas como facas de azulejo, forçaram Ricardo a uma viagem solitária a Fátima, onde, ajoelhado na basílica, orou não por milagres, mas por coragem para amar sem condições. Miguel retornou não com o ex, mas com uma mala de souvenirs e uma resolução: Berlim é passado. Meu futuro é aqui, construindo pontes, não fugindo. O reencontro na estação de Rossio foi carregado de emoção, abraços longos, lágrimas misturadas à chuva lisboeta. Mas o verdadeiro clímax aguardava, durante o Natal em Sintra, com luzes piscando nas árvores de Natal e o aroma de rabanadas no ar. Tomás revelou um segredo: ele ouvira o rival ameaçando Miguel por telefone, meses antes. Eu gravei no meu tablet, tio Miguel. Para proteger você. A gravação, entregue à polícia, derrubou o rival em um escândalo de chantagem. Justiça poética: o homem que semeara ódio colhia ruína. Ricardo, livre das sombras, propôs a Miguel uma parceria igualitária, CEO gerência do abrigo, expandido para toda Portugal. Não como empregado, mas como irmão de alma. O ano novo despontou como o sol sobre a Serra da Estrela, prometendo renovações. A mansão de Sintra, outrora fortaleza de isolamento, transformou-se em hub de esperança, workshops para famílias lidando com coming-outs, jantares onde héteros e queer partilhavam histórias ao redor de lareiras crepitantes. Ricardo, agora um ícone de redenção, palestrava em TEDx Lisboa sobre o preço da intolerância, creditando Miguel como coautor de sua jornada. Ele me flagrou vulnerável, como eu flagrei com meu filho. E descobrimos que a ajuda vem dos lugares mais inesperados. Miguel, por sua vez, florescia em sua autenticidade. Ele iniciou um romance tímido com um professor de arte de Cascais, um homem de riso fácil e mãos gentis, que Tomás apelidou de tio das cores. O relacionamento, vivido abertamente, desafiava as últimas resistências de Ricardo, não ciúme, mas um medo residual de perda. E se ele te levar embora, confessou uma noite, enquanto caminhavam pela praia de Ericeira ao luar. Miguel sorriu, sereno: o amor não subtrai, Ricardo. Multiplica. Você me ensinou isso. Mas o destino, sempre tramando, testou-os com uma crise final.
Uma enchente devastadora no Douro, causada por chuvas torrenciais, inundou o novo abrigo em Porto. Jovens desabrigados, famílias em pânico, Ricardo e Miguel voaram para lá imediatamente, transformando o caos em ação. Enquanto coordenavam resgates com barcos de pescadores locais, Miguel resgatou uma adolescente transpresa em um sótão, carregando-a nos ombros através das águas turvas. Ricardo, ajudando bombeiros, viu a cena e sentiu um orgulho visceral. Você é o herói que Sintra merece. No rescaldo, acampados em um ginásio improvisado, com Tomás mandando mensagens de apoio de Sintra, eles compartilharam um momento de catarse. Eu pensei que precisava de ajuda para ser normal, disse Ricardo, enrolado em um cobertor úmido. Mas normal é amar sem medo. Miguel assentiu, os olhos refletindo as luzes de emergência, e perdoar. Incluindo a si mesmo. A enchente não só reconstruiu o abrigo, com doações globais inspiradas pela história deles, mas fortaleceu o laço, provando que vulnerabilidade é a maior força. Anos adiante, em uma Sintra florida pela primavera, Ricardo observava Miguel e seu parceiro dançando com Tomás em um piquenique familiar. O menino, agora um pré-adolescente loquaz, sussurrou: Papai, obrigado por deixar o tio Miguel ficar. Ele nos salvou. Ricardo, com o coração pleno, soube a verdade. O flagra na cozinha fora o início de uma salvação mútua, onde o bilionário descobrira que o verdadeiro necessitado era ele, de amor, de aceitação, de uma família tecida em fios de arco-íris. A jornada de Ricardo e Miguel estendeu-se como as estradas sinuosas de Portugal, cheias de curvas inesperadas e vistas de tirar o fôlego. Com o abrigo agora uma rede nacional, eles viajavam juntos, de Évora a Évora, promovendo diálogos intergeracionais, de faro a faro, apoiando comunidades costeiras afetadas por turismo predatório. Tomás crescia imerso nessa tapeçaria de diversidade, aprendendo portugueses regionais e danças folclóricas com tias trans e tios quier, sua inocência uma ponte sobre abismos de preconceito. Ricardo, transformado, reconectou-se com raízes, visitas ao pai em Coimbra, agora reconciliado, onde o velho lia livros sobre direitos humanos recomendados por Miguel. Eu errei, filho. Mas você me deu uma segunda chance através dele. Essas reconciliações curavam feridas antigas, permitindo que Ricardo amasse sem armaduras. Para Miguel, o ápice veio em uma cerimônia em Lisboa, premiação como defensor dos direitos humanos, pelo presidente, com Ricardo ao lado como testemunha. No discurso, ele creditou todos, o amor perdido, os amigos resilientes, e o homem que me flagrou cuidando de seu filho, e me mostrou que cuidar é o maior ato de coragem. A plateia aplaudiu, mas o verdadeiro eco estava nos olhos de Ricardo, gratidão eterna. Desafios persistiam, críticas de conservadores, dúvidas internas, mas eles os enfrentavam como uma unidade. Em uma noite estrelada em Óbidos, cercados por muralhas medievais, brindaram, às surpresas que salvam. Tomás, adormecido no colo de Miguel, sonhava com dragões domesticados pelo amor. Assim, na tapeçaria portuguesa de azulejos e fados, sua história tecia um padrão eterno, de flagra a família, de preconceito a ponte, provando que quem realmente precisa de ajuda somos todos, e o amor, sempre, é a resposta.